Na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, no interior da Bahia, onde a rotina costuma seguir tranquila e previsível, uma história começava a se desenhar de forma silenciosa e sombria. Angélica Godinho, de 30 anos, e José Vicente, de 40, eram vistos como um casal comum. Aos olhos de quem observava de fora, levavam uma vida estável, com um filho pequeno de apenas 3 anos e uma casa aparentemente estruturada. José era conhecido por ser dedicado ao trabalho, dono de uma loja de veículos, alguém que fazia o possível para garantir conforto e segurança para sua família. Ele cuidava dos negócios, da casa e das responsabilidades do dia a dia com disciplina. Para muitos, era o retrato de um homem protetor, que colocava a família acima de tudo. Mas dentro daquele lar, a realidade era bem diferente da imagem que transmitiam. Angélica, ao contrário, sentia que aquela vida simples não era suficiente. Havia nela um desejo crescente por algo maior, mais visível, mais admirado, mais chamativo. Ela queria ser notada, queria aparentar sucesso, luxo e uma rotina digna de destaque nas redes sociais. Com o tempo, esse desejo começou a se transformar em frustração. A diferença entre o que ela vivia e o que desejava mostrar ao mundo passou a incomodá-la profundamente. E foi nesse cenário que surgiu o primeiro grande ponto de ruptura entre o casal. Tudo começou quando Angélica recebeu uma caminhonete Hilux deixada por seu pai. Para José, aquele veículo representava uma oportunidade. Poderia ser vendido, ajudando a quitar dívidas e investir ainda mais no negócio da família. Era uma visão prática, voltada para a estabilidade e crescimento. Mas para Angélica, o significado era completamente diferente. A caminhonete não era mais do que um bem material. Era um símbolo, um objeto que poderia elevar sua imagem, reforçar uma aparência de status e abrir portas para a vida que ela tanto queria exibir. Quando parte do valor do veículo começou a ser recebida, cerca de R$30 mil, Angélica passou a gastar sem controle. Compras caras, festas, viagens e registros constantes nas redes sociais passaram a fazer parte de sua rotina. Cada postagem era cuidadosamente pensada para mostrar uma vida perfeita. Enquanto isso, José tentava alertá-la. Ele insistia na importância de responsabilidade financeira, no futuro da família, na segurança do filho. Mas suas tentativas de diálogo começaram a ser vistas por Angélica como um obstáculo. Para ela, José não estava protegendo a família, estava impedindo seus sonhos. O que antes eram apenas diferenças de opinião, rapidamente evoluiu para conflitos constantes. Discussões, distanciamento e ressentimento começaram a crescer dentro daquela casa. E foi nesse momento que algo mudou de forma definitiva. O incômodo de Angélica se transformou em rejeição. Aos poucos, ela passou a enxergar o marido como um impedimento direto para a vida que desejava viver. E em sua mente começou a surgir uma ideia perigosa, uma solução extrema: eliminar aquele obstáculo. Determinada, Angélica deu início a um plano que mudaria tudo. Ela procurou um antigo conhecido, Micaele, alguém de sua confiança. Foi através dele que teve acesso a pessoas dispostas a executar um ato violento em troca de dinheiro. O acordo foi fechado rapidamente. 2 homens vindos de outro estado aceitaram realizar o crime mediante pagamento. O valor combinado girava em torno de R$18 mil, com uma parte sendo paga antecipadamente. Transferências foram feitas, valores menores enviados para organizar os detalhes. Tudo parecia estar seguindo exatamente como planejado. Mas havia um detalhe que Angélica não considerou. Na tentativa de apagar possíveis provas, ela decidiu mexer no sistema de segurança da casa. Cortou fios das câmeras,
acreditando que com isso impediria qualquer gravação. O que ela não sabia era que aquele sistema possuía uma fonte de energia independente. Mesmo sem conexão aparente, as câmeras continuavam registrando tudo. E esse seria o erro que mudaria completamente o rumo da história. No dia marcado, Angélica agiu com frieza. Naquela manhã, sentou-se com José como se nada estivesse acontecendo. Tomaram café juntos em uma cena comum, quase rotineira. Nenhum sinal de tensão, nenhum indício do que estava prestes a acontecer. Logo depois, ela disse que sairia para comprar pão. Era o início da execução do plano. Ao sair de casa, abriu o portão eletrônico, mas propositalmente não o fechou. Em seguida, estacionou o carro do outro lado da rua, deixando a entrada completamente livre. Era o sinal. Os executores já estavam por perto, aguardando o momento certo. E assim que perceberam que o caminho estava aberto, avançaram. Câmeras registraram o instante em que Angélica se encontra com um dos homens, que usava uma máscara chamativa. Não houve reação de surpresa, não houve tentativa de fuga. Pelo contrário, ela caminhou ao lado dele com tranquilidade. Juntos, seguiram até a porta da casa. Angélica abriu a entrada e, com um gesto discreto, indicou onde José estava naquele momento. Ele se encontrava no banheiro, se preparando, completamente alheio ao que estava prestes a acontecer. Após garantir que o executor havia entrado, Angélica seguiu para o quarto das crianças. Ali, iniciaria a encenação. A ideia era construir uma narrativa em que ela também aparecesse como vítima, alguém que teria sido surpreendido por invasores. Mas dentro da casa, a situação rapidamente saiu do controle. Ao encontrar José, o invasor foi surpreendido por uma reação inesperada. Mesmo diante do perigo, José tentou se defender. Houve luta, barulhos, tensão e, em seguida, disparos. Mesmo ferido, José conseguiu reagir e criar uma oportunidade. Em um momento de descuido do agressor, ele conseguiu sair do banheiro e correr em direção à rua, buscando ajuda. Era sua única chance de sobreviver. Mas ao chegar do lado de fora, percebeu que não estava sozinho. Havia um segundo homem, aguardando. E naquele instante, tudo mudou. Do lado de fora, a tentativa desesperada de José por ajuda durou apenas alguns segundos. Ao perceber que havia outro homem aguardando, qualquer chance de fuga desapareceu. Mesmo ferido, ele ainda tentou resistir, mas já estava cercado. Sem forças, caiu próximo ao carro, na frente da própria casa, no mesmo lugar onde, momentos antes, tudo parecia normal. Foi ali que os agressores concluíram o plano. Após a ação, eles fugiram rapidamente, deixando para trás uma cena que, em poucos minutos, começaria a chamar a atenção dos vizinhos. O silêncio da rua foi quebrado por gritos, correria e desespero. Dentro da casa, Angélica colocava em prática a última parte do plano. Trancada em um dos quartos com a criança, ela chorava, tentava parecer abalada e repetia uma versão que já estava pronta em sua mente. Homens teriam invadido a residência, rendido todos e cometido o crime. A narrativa era clara. Ela se apresentava como mais uma vítima. Quando os primeiros moradores chegaram ao local, encontraram exatamente isso. Uma mulher aparentemente em choque, dizendo que não tinha visto quase nada, que tudo aconteceu muito rápido, que só queria proteger o filho. Mas havia um problema que ela não imaginava. E esse detalhe começaria a desmontar toda a história. Durante a análise inicial, a cena já levantava dúvidas. Não havia sinais claros de arrombamento, o portão estava aberto, a dinâmica do ocorrido não batia completamente com um assalto comum. Mas foi ao acessar o sistema de segurança da casa que tudo começou a mudar. Mesmo com os fios cortados, as câmeras continuaram funcionando. E o que estava registrado ali era impossível de ignorar.
As imagens mostravam Angélica abrindo o portão de forma intencional, deixando o caminho livre. Mostravam o encontro com o homem de máscara sem qualquer reação de surpresa ou medo. Mostravam ela caminhando ao lado dele com tranquilidade até a entrada da casa. E o momento mais decisivo, o gesto com a mão indicando onde José estava. A partir dali, não restavam dúvidas. A versão de invasão aleatória começou a desmoronar rapidamente. Com base nas imagens, a investigação avançou em outra direção. Os agentes passaram a analisar movimentações financeiras, ligações e possíveis conexões que pudessem explicar o que havia sido registrado. E então, surgiram as transferências. Valores enviados dias antes do crime, pagamentos fracionados, contas ligadas a pessoas que pouco tempo depois seriam identificadas como participantes diretos da ação. O quebra-cabeça começava a se encaixar. Micaele, o intermediador, foi localizado, os executores também, e conforme as investigações avançavam, os depoimentos passaram a confirmar aquilo que as imagens já indicavam. O plano havia sido organizado com antecedência. Não se tratava de um ato impulsivo, era algo pensado, articulado e executado com frieza. Diante das evidências, Angélica foi presa. A tentativa de manter uma aparência de vítima não resistiu ao peso das provas. O que antes era uma história de invasão passou a ser tratado como crime planejado, com motivação clara e participação direta. As acusações foram formalizadas. Crime qualificado, com agravantes por planejamento e ausência de chance de defesa. Todos os envolvidos acabaram detidos. Mas enquanto a justiça seguia seu curso, as consequências daquele ato iam muito além das prisões. Dentro da casa onde tudo aconteceu, ficaram marcas difíceis de apagar. A criança, que estava presente no momento da ação, precisou de acompanhamento psicológico para lidar com o trauma. A família de José enfrentou não apenas a perda, mas também o impacto de descobrir que tudo havia sido planejado tão de perto. E a cidade, aquela mesma cidade tranquila do interior, nunca mais foi a mesma. O caso rapidamente ganhou repercussão. A história se espalhou, gerando choque, revolta e incredulidade. Muitos se perguntavam como algo assim poderia acontecer em um lugar onde todos pareciam se conhecer. Mas talvez o ponto mais perturbador de tudo tenha sido o motivo. A busca por uma vida de aparência. O desejo de mostrar algo que não correspondia à realidade. A necessidade de impressionar, de exibir, de parecer viver um padrão inalcançável, acabou levando a decisões irreversíveis. No centro de toda essa história estava justamente o objeto que deu início ao conflito. A caminhonete, símbolo de status, de poder e de uma vida que existia mais nas telas do que na realidade. No fim, aquilo que deveria representar conquista se transformou no gatilho de uma tragédia. E o plano que parecia perfeito na mente de quem o criou foi destruído por um detalhe simples: a tecnologia que continuava funcionando em silêncio, registrando cada movimento, sem falhas, sem esquecer, revelando tudo. Essa história deixa um rastro de dor, perguntas sem resposta e uma certeza difícil de ignorar. Decisões tomadas por impulso, alimentadas por ambição e aparência, podem ter consequências que vão muito além do que se imagina. E muitas vezes, não há como voltar atrás. Se você chegou até aqui e quer acompanhar mais histórias reais como essa, cheias de mistério, tensão e reviravoltas, já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui cada detalhe importa.